Solicito aos excelentíssimos senhores vereadores a gentileza de assinarem o livro de presença, ocuparem seus respectivos lugares neste plenário e desligarem seus telefones celulares ou colocá-los em modo silencioso. E também que não atendam eventuais chamadas no plenário para o bom andamento de nossos trabalhos, previsto na ordem do dia para esta reunião. Solicito ao ilustre senhor secretário o obséquio de fazer a chamada dos nobres vereadores e informar à presidência o número dos presentes. Diego Porto. Presente. Djalma Coelho. Edivan Soares. Presente. Evaldo Santos. Presente. Flávio Márcio. Presente. Gilson Batista. Presente. Lorival Alexandre. Presente. Marcos Fonseca. Presente. Marcos Juliano. Presente. Tarcísio Magno. Presente. Valdir Edivaldo. Presente. Senhor presidente, informa a Vossa Excelência que encontra nessa casa 10 vereadores presentes nesse plenário. Havendo quórum regimental, eu, vereador Gilson Batista, presidente desta Câmara Municipal, invocando a proteção e a bênção de Deus sobre nossos trabalhos, declaro aberta e instalada a 4ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da legislatura 2017-2020, a se realizar hoje, segunda-feira, dia 20 de março de 2017, exatamente às 16h10, pelo relógio do plenário. Como informamos na última reunião, a vereadora Joariza Santos se encontra afastada de suas atividades parlamentares, conforme atestado médico apresentado a esta casa, e também o vereador Antônio Aparecido Soares, por motivo de doença. Ficando, pois, abonada sua falta a esta reunião, nos termos do inciso 35 do artigo 20 do Regimento Interno. Agradecemos e deixamos registrado nos anais dos trabalhos desta reunião a significativa e honrosa presença do público. Destacamos a ilustre presença no plenário do senhor Wilson Borges, presidente do PPS. Dando sequência aos nossos trabalhos, ficam apresentados nessa reunião os seguintes projetos de lei. Projeto de Lei CMD número 4/2017, de autoria do excelentíssimo vereador Marcos Fonseca, propondo que a Associação dos Moradores do entorno da Cachoeira do Diamante, com sede em Bandeirinha, seja declarada de utilidade pública. Projeto de Lei CMD número 5/2017, de autoria do excelentíssimo vereador Flávio Márcio, propondo que uma rua sem nome, localizada no bairro da Palha, seja denominada de Rua Geraldo Damião Gomes. Os projetos, ora anunciados, já devidamente publicados e cujos avulsos foram distribuídos aos nobres vereadores, serão encaminhados às comissões permanentes e competentes para análise e recebimento dos pareceres opinativos, nos termos dos artigos 120 e 121 do Regimento Interno. Dando sequência aos nossos trabalhos, solicito ao ilustre senhor secretário a fineza de fazer a leitura do expediente que se encontra sobre a mesa, compreendendo as correspondências recebidas e expedidas, a que se refere a linha F do inciso 1 do artigo 143 do Regimento Interno. Correspondências recebidas. Ofício número 35/2017 do secretário municipal de Esporte e Lazer e Juventude, convidando para a cerimônia de abertura aos Jogos Escolares de Diamantina 2017, que acontecerá nos dias 17, 18 e 19 de março no ginásio poliesportivo.
Comunicado do Ministério da Educação, informando a liberação de recurso financeiro destinado a garantir a execução de programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Ofício sem número, do vereador Antônio Soares, fazendo solicitação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, no sentido de conseguir um espaço físico para servir de estacionamento para os automóveis dos vereadores. Ofício 12 de 2017, do Ministério Público, solicitando requisição de informações. Jornal Voz de Diamantina, número 888. Convite da Arquidiocese de Diamantina para a posse canônica do Reverentíssimo Padre Tadeu do Rosário Pereira. Correspondências expedidas. Portaria número 31, de 8 de março de 2017. Portaria número 32, de 8 de março de 2017. Portaria número 33, de 8 de março de 2017. Ofício número 10 de 2017, do Gabinete da Presidência ao Ilustríssimo Senhora Maria do Carmo Ferreira da Silva, Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, atendendo solicitação. Ofício número 11 de 2017, do Gabinete da Presidência ao Excelentíssimo Senhor Jocelino Brasiliano Roque, Prefeito Municipal, fazendo encaminhamento de indicações. Ofício número 12 de 2017, do Gabinete da Presidência ao encarregado do Sistema Operacional da Copasa, senhor Wilson José de Amorim, fazendo encaminhamento de requerimentos número 6. Ofício número 12A, do Gabinete da Presidência ao Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal Jocelino Brasiliano Roque, fazendo encaminhamento de projetos de leis 1 de 2017. Ofício número 13 de 2017, do Gabinete da Presidência ao Excelentíssimo senhor Promotor de Justiça da Comarca de Diamantina, senhor Warlen Henrique Macedo, fazendo encaminhamento de um exemplar da Lei Orgânica Municipal. Pela ordem, senhor presidente. Concedo. Gostaria de pedir licença para que o ilustre vereador Djalma da Conceição Coelho adentrasse ao plenário e assinasse o livro de presença. Concedo. Muito obrigado. Vereador nobre, vereador Djalma Coelho. Já leu, acabou. Informo, senhor presidente, que foi feita a leitura do expediente. Dando sequência aos nossos trabalhos, nos termos do item 5 da pauta, solicita ao ilustre senhor secretário... Agradeço ao ilustre secretário pela leitura do expediente e solicito o obséquio de proceder à leitura em síntese das indicações e outras proposições eventualmente protocoladas pelos ilustres senhores vereadores na Secretaria da Câmara, nos termos da linha G do inciso 1 do artigo 143 do Regimento Interno. Indicação número 33 de 2017, de autoria do excelentíssimo vereador Marcos Fonseca, indicando e solicitando ao excelentíssimo prefeito a necessidade da construção de uma faixa elevada para pedestre em frente à Escola Estadual Gabriela Neves, no bairro Palha, como forma de garantia à travessia em segurança de pedestres, especialmente dos estudantes, professores e demais servidores daquele educandário, e também coibir que os motoristas imprimam velocidade incompatíveis com aquela via. Indicação número 34 de 2017, de autoria do excelentíssimo vereador Edivan Soares, indicando e solicitando ao excelentíssimo prefeito a possibilidade da abertura de um processo seletivo para o cargo de técnico de enfermagem no povoado de Maria Nunes. Indicação número 35 de 2017, de autoria do excelentíssimo vereador Edivan Soares, indicando e solicitando ao excelentíssimo prefeito a necessidade da reforma de uma ponte da Amizade sobre o Rio Jequitinhonha. Indicação número 36 de 2017, de autoria do excelentíssimo vereador Evaldo Santos, indicando e solicitando ao excelentíssimo prefeito a execução de operação tapa-buraco em todos os bairros da Bela Vista. Indicação número 37 de 2017, de autoria do excelentíssimo vereador Evaldo Santos, indicando e solicitando ao excelentíssimo prefeito a execução de limpeza, de serviços de limpeza e capinas e colocações de bancos na praça João Pão, no bairro Bom Jesus.
Indicação número 38 de 2017, de autoria do excelentíssimo vereador Evaldo Santos, indicando e solicitando ao excelentíssimo prefeito a necessidade da pintura das faixas de pedestres posta à mercearia, próximo à mercearia de Pernilongo, em frente à Academia Exercitar, ao supermercado Bônus, todos localizados nas margens da Avenida do Contorno e também próximo ao posto de Jequitinhonha. Indicação número 39 de 2017, de autoria do excelentíssimo vereador Evaldo Santos, indicando e solicitando ao excelentíssimo prefeito a execução de serviços de melhoria na estrutura do cômodo dos garis no aterro sanitário. Indicação número 40 de 2017, de autoria do excelentíssimo vereador Evaldo Santos, indicando e solicitando ao excelentíssimo prefeito a execução de serviços de limpezas, capinas em todas as vias do bairro Bela Vista. Indicação número 41 de 2017, de autoria do excelentíssimo vereador Evaldo Santos, indicando e solicitando ao excelentíssimo prefeito a execução de serviços de patrulhamento e cascalhamento da estrada que dá acesso ao distrito de Pinheiro e à comunidade Barão Guacuê. Indicação número 42, de autoria do excelentíssimo vereador Flávio Márcio, indicando e solicitando ao excelentíssimo prefeito a necessidade da construção de 3 pontes, sendo uma ligando ao bairro Palha e Maria Orminda, sobre o córrego da Palha, em direção ao Campo do Areão, em substituição a uma passarela, e as outras 2 pontes ao córrego da Prata, nos pontos em que ele corta as ruas Pururuca, Mola Machado, ambas no bairro da Palha. Moção número 2 de 2017, de autoria do excelentíssimo vereador Marcos Fonseca, visando sobre a consignação nos anais da casa em caminhamento à família enlutada de manifestação de pessoas condolências pelo falecimento do senhor Hernani Geraldo Cruz Martins, ocorrida recentemente em Extração e que consternou todo o distrito. Requerimento número 11 de 2017, de autoria do excelentíssimo vereador Valdir Edivaldo, requerendo ao senhor Wesley Pereira Lopes, gerente supervisor da Copanol, proceder ao cercamento da estação de tratamento de esgoto do distrito de Desembargador Ottoni. Informo, senhor presidente, que foi feita a leitura das proposições. Dando sequência aos nossos trabalhos, nos termos do item 5 da pauta. Agradecendo ao ilustre secretário pela leitura do expediente, passamos à segunda parte de nossa sessão, prevista no inciso 2 do artigo 143 do Regimento Interno. Da discussão e votação das proposições previstas na ordem do dia, pendentes de apreciação e deliberação nos termos das alíneas A a G do inciso 2 do citado artigo 143. Não havendo projetos a serem apreciados, conforme previsto no item 7 da ordem do dia, passamos à apreciação das demais proposições que se encontram sobre a mesa, todas já devidamente lidas pelo ilustre secretário resumidamente. Como elas são de conhecimento dos nobres vereadores, submetemos à discussão do plenário as seguintes proposições. Indicação número 33/2017 e moção número 2/2017, de autoria do excelentíssimo vereador Marcos Fonseca. Indicações números 34 e 35/2017, de autoria do ilustre vice-presidente vereador Edivan Soares. Indicações números 36, 37, 38, 39 e 40 e 41/2017, de iniciativa do nobre segundo secretário, vereador Evaldo Santos. Indicações número 42/2017, de autoria do excelentíssimo vereador Flávio Márcio
E requerimento número 11/2017, de autoria do excelentíssimo vereador Valdir Edivaldo. Em discussão, as proposições ora mencionadas. Peço a palavra, senhor presidente. Concedo. Palavra ao novo vereador Marcos Fonseca. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Ilustre presidente, é louvável ver o interesse e a preocupação, né, dentre todos os vereadores, inclusive do nosso nobre colega, o Flávio, com relação à questão da Rua da Palha. Porque ali hoje é a única via de acesso à Estrada Real. Então, todas as carretas, carros pesados, todos passam dentro dessa rua, né, danificando até bem o piso. Inclusive, nós temos outra proposição que vai ser apresentada na hora oportuna. Então, como eu gostaria de falar, deixar claro ao nosso ilustre vereador que se propôs, né, nós estamos nessa parceria pelo bairro, não desmerecendo os outros bairros, estão todos com uma necessidade grande, e nós estamos aqui parceiros de todos os novos vereadores com as suas indicações, porque sabemos da necessidade de toda a nossa cidade, distritos e comunidades. Então, essa necessidade justifica-se, como já relatei, devido ao trânsito pesado de caminhões, carretas, no bairro da Palha. Sei que a prefeitura está passando por processos difíceis, ainda tem as questões das licitações, da massa asfáltica, e está complicada a situação. Portanto, desde o ano passado, na gestão passada, não estava como vereador, mas vim fazendo os trabalhos sociais acho que é de obrigação de qualquer cidadão dessa nossa querida Diamantina. Porque todos nós temos responsabilidades. Não precisa de estar ocupando um cargo para poder buscar soluções para as pessoas. E nisso veio a dificuldade da massa asfáltica, porque ela consome ali uma média de 5 a 8 metros cúbicos de massa asfáltica para fazer essa faixa elevada, que é uma faixa com uma extensão mínima de 6 metros e acho que 4 metros de largura. Não tenho a medida exata. Então, eu tive com o ilustre engenheiro do DR, o senhor Emerson Cordeiro Santos, qual pedi a ele também que nos auxiliasse dentro dessa situação, porque uma vez que a via é pública municipal, mas é a principal rota para a Estrada Real. Então, eu acredito que uma boa parceria faria valer a pena nessa história. Ele se disponibilizou de todas as formas, tem que justificar também, que é órgão público, tem que ir fazendo os ofícios e pedindo, direcionando. Então, creio, ilustre vereador Flávio, que nós, com a mão dada diante dessa situação, nós vamos conseguir, que não seja as 2 ou as 3 que são mais necessárias ali, né? Mas que consigamos, pelo menos, no imediato, em frente à escola, que acho que é um ponto favorável. Então, muito obrigado, senhor, louvável a sua forma, a sua posição, e muito obrigado, ilustre presidente, que eu tenho certeza que dará certo agora para nós. Muito obrigado. Muito obrigado. A palavra do novo vereador Marcos Fonseca. Terminada a discussão, em votação. Os senhores vereadores que forem favoráveis à aprovação das mesmas proposições em questão, permaneçam como estão. Caso contrário, queiram se levantar. Aprovadas as proposições. Vão à diretoria para a adoção das providências regimentais. Passamos ao tempo destinado aos oradores inscritos, conforme previsto no item 8 da pauta. Consultando o livro próprio, concedo a palavra ao excelentíssimo vereador Tarciso Magno por até 10 minutos, pela ordem de inscrição. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobres colegas, público presente, caros ouvintes. Senhor presidente, nessa oportunidade eu gostaria, de início, de informar a Vossa Excelência que eu estarei passando às vossas mãos logo no finalzinho da minha fala, assim que terminar meu tempo aqui na tribuna, um requerimento que se trata, na verdade, de um pedido nosso para que os nobres colegas, Vossa Excelência, permita que os nobres colegas apreciem nessa reunião, para que seja feito um convite a um jovem advogado, ele se chama Sâmio,
esse jovem advogado, ele elaborou um trabalho em 2016 muito interessante, relacionada a urbanístico do solo, desafios e perspectiva para a regularização fundiária da cidade de Diamantina. Esse trabalho aborda muito a questão das leis urbanísticas, direito de moradia e a forma de ocupação. O intuito o objeto desse convite, na verdade, seria trazê-lo primeiro uma reunião à parte com o parlamento e, diante do que o parlamento entender que é viável, a gente convidá-lo para ele fazer a exposição aqui na tribuna. Eu tive a oportunidade de conversar com ele e achei fantástico o trabalho que ele desenvolveu e tenho certeza que vai clarear em muito as situações que a gente está vivendo aí com relação ao plano diretor, a questão da ocupação do solo, e aí é uma oportunidade. E, sem querer acelerar, mas eu gostaria que a gente tratasse disso com a maior brevidade possível, tá? No sentido assim de, quanto mais antes a gente tiver informações, e informações realmente de quem sabe e quem estudou, acho que vai ser um grande ganho para todos nós. Ok? Muito obrigado. E, nesse segundo momento, eu gostaria de levar uma frase aqui para que fizesse uma reflexão. Todos nós desejamos, queremos e sonhamos a todo momento alguma coisa. A gente deseja e quer o resultado. O tempo inteiro a gente está desejando e querendo, como se desejar fosse representar um direito. A gente muitas vezes não está preparado para fazer. A gente não se dispõe a fazer. Há um longo caminho entre desejar e ter. E esse caminho é realmente se está disposto a fazer. Por que eu estou falando isso, senhor presidente? São vários desafios que nós temos aqui dentro da sociedade, inúmeros, e aí me coloco à disposição e tenho certeza que os nobres colegas, da mesma forma, se colocam, que é direcionar a nossa atenção às escolas de Diamantina, para que pudéssemos, de alguma forma, contribuir com a melhoria, né, de qualidade de serviço prestado no local. O que eu percebo? Infelizmente, os professores não têm o menor motivo para ter satisfação para estar dentro da sala de aula. E ser professor, acima de tudo, é vocação. Os professores estão lá cuidando dos nossos filhos, estão preparando os jovens, nossas crianças, para o futuro desse país. E um professor desmotivado, um professor sem amparo, com certeza absoluta, que ele não tem uma estrutura adequada para preparar nossos filhos. E aí eu vou um pouco mais além. Se a família não está dando conta do recado, não adianta esperar que o pai e a mãe vai dar... Se a família não está dando conta, não adianta esperar que a escola realmente vai dar conta, que não vai. E a escola não dando conta, a violência cresce, e aí vai querer que seja conselho tutelar, polícia, né? E acaba que chega nas vias de fato, vai para a cadeia, e o problema vira uma bola de neve. Eu estou tratando desse assunto aqui, senhor presidente, é porque nós temos duas situações em Diamantina que tem que ser olhada de uma forma especial e com muita atenção. E o que a gente percebe ao longo do tempo, que a coisa está indo de qualquer jeito, e isso não pode continuar assim, não. Nós temos que ter uma postura, e da minha parte, eu tenho me esforçado. Claro que cada um aqui tem uma bandeira, a sociedade está envolvida com vários assuntos, cada um falando uma crise maior, e eu sei que a crise maior está dentro da cabeça. E enquanto a gente viver dessa forma, nada realmente vai mudar. Veja bem, o senhor, é uma vergonha para uma cidade, tem uma casa de instituição que acolhe crianças de 0 a 12 anos. Isso não é bonito, não. Isso mostra a falência da família, isso mostra realmente a limitação da sociedade. Porque a família, o pai e a mãe, tem que dar conta do filho. Somos fábrica de gente, e se colocamos o filho no mundo, a responsabilidade é toda do pai e da mãe. Só que, infelizmente, a realidade é outra. E a realidade é tão cruel que pouco se propõe
a fazer o que tem que ser feito, que é cuidar, que é zelar, que é ser ouvido dessas crianças que gritam, que choram, que imploram, que pedem socorro. E muitas das vezes a gente faz de conta que não está acontecendo nada. A Casa Lar, uma instituição que já existe há mais de 10 anos em Diamantina, que tem o perfil, que tem a finalidade de acolher e proteger crianças que são vítimas de violência sexual, maus-trato, abandono, todo tipo de violência. E essa instituição está mendigando ajuda para continuar a fazer aquilo que os nossos irmãos aí fora não estão dando conta de fazer. Estamos tratando a coisa como se fosse algo muito sereno, de pouca importância. Vamos levar a sério a Casa Lar, enquanto a sociedade realmente ela não tiver condições de fazer o que ela tem que fazer, enquanto as famílias não tiverem realmente consciência de suas obrigações, instituições como a Casa Lar precisam existir nos municípios, nas comunidades, onde realmente as coisas não têm acontecido da forma que tem que acontecer. Então, eu venho aqui pedir, solicitar, que abracemos a causa da Casa Lar. A Casa Lar está elaborando um show de prêmios no mês de abril, teve que adiar, porque não tem patrocínios, está com dificuldade extrema. Olha bem, uma instituição que está fazendo o papel do Estado, o que é dever do município, que quer cuidar, que quer zelar, e já provou isso por mais de 10 anos, é tratada com desdém. Se essa sociedade não preocupa com seus filhos, eu não sei muito qual que é o nosso papel aqui dentro dessa instituição. Nós estamos falando de plano diretor, nós estamos falando do problema social de Diamantina, dos órgãos ambientais, que estão tratando o patrimônio valioso que é esse diamantinense, mas está deixando um pouco de lado o seu povo. Um pouco nada, está deixando muito de lado. Agora, por outro lado, nós que queremos que os olhos da sociedade, das autoridades, estejam voltados para nós, nós estamos fechando os olhos para as nossas crianças. Nós não estamos contribuindo em nada com os professores, com as escolas. E a hora que for chorar, não adianta, porque tem hora que o choro é calado. Então, eu venho pedir aqui, apelar para toda a sociedade diamantinense, para todo aquele que realmente compreenda a linda missão que é daqueles que têm disponibilidades, que têm realmente vocação para cuidar, para amparar de filhos que não são seus, que deixam seus filhos em casa, suas famílias, para dar um pouco de atenção. E, além de dar com tanto sofrimento, além de tanta dedicação, ainda tem que sofrer essa tormenta, imaginando o que vai ser dessas crianças. Esses filhos são os filhos nossos, são filhos dos nossos, e a gente precisa fazer alguma coisa. Durante 10 anos, a Casa Lar existiu em Diamantina e nunca teve ninguém que usasse essa tribuna para defendê-la. Eu incentivo aqui a todos aqueles que têm vocação ou que têm vontade de entrar para a política, que façam diferente. Venham para essa Câmara, venham para esse Legislativo, mas venham com proposta voltada para a base, para a criança, para o adolescente, que é muito fácil falar que estão usando drogas, que estão traficando, que estão matando, mas ninguém está preocupado a ensinar e educar, a dar uma formação diferenciada. Informa o ilustre vereador Tarcísio que seu tempo encontra-se esgotado, mas que dispõe de 1 minuto para a conclusão do seu... 2 minutos, senhor presidente, por gentileza. Eu não gostaria de transgredir, porque senão vou ter que Aceito, fazer... muito obrigado. Gostaria, então, de aproveitar e falar também da PAC, que faz um trabalho fantástico por essas Minas Gerais e Brasil afora. Aqui é tratando do preso, do encarcerado, que muitas vezes é visto como algo repugnante, nojento, e que, na verdade, também é nossos filhos, são nossos irmãos, são nossos conhecidos.
E a gente precisa trabalhar a recuperação dessas pessoas. A gente precisa oferecer uma oportunidade para elas. E ficar dentro de presídio não significa nada. Ficar trancafiado, sofrendo os horrores da solidão, das incertezas, não vai mudar em nada o comportamento dessas pessoas. O Estado determina que a pena seja uma forma de pagamento pelo erro cometido. Mas como transformar essas pessoas em pessoas melhores? A PAC, Associação de Proteção aos Condenados, ela tem uma metodologia onde trabalha o indivíduo em 3 esferas: a espiritualidade, trabalho e família. Convido... Muito obrigado, senhor presidente. Depois poderá concluir nos seus 5 minutos ainda no encerramento. Consultando o livro próprio, conceda a palavra ao excelentíssimo vereador Marcos Fonseca por até 10 minutos, pela ordem de inscrição. Muito obrigado, ilustre presidente. Paz e bênção de Cristo estejam com todos. Quaresma, acho que é um bom momento para refletir e absorver de vez os nossos corações voltados para Deus. Ilustre presidente, serei bem breve aqui nas falas, pelo seguinte: vindo de encontro aqui com as falas do ilustre vereador Tarcísio, a gente não pode deixar de levar um pouco de crítica ao sistema que foi implantado no governo nos últimos 16 anos nesse nosso país. Um país rico, cheio de oportunidades, invejado pelo mundo inteiro e com uma gestão que nos levou à miséria. A questão da criança e do adolescente hoje é um fato extremamente preocupante, porque é o nosso futuro. São eles que nos darão seguimento às nossas vidas e às próximas gerações. Então, hoje você vê criança gerando criança, menino de 12 anos, 11 anos. Por quê? Já iludidos, porque levaram o nosso país a uma situação tão complicada, com essa mísera Bolsa Família, induziu, antes de tudo, teria que trazer a educação, para que as pessoas pudessem absorver que a Bolsa Família é uma questão emergencial enquanto não tem um emprego. E hoje virou meio de vida. A Bolsa Família já estão querendo fazer até 13º dela, se já não fizeram. Isso não é emprego. Isso não é dignidade para um povo. Então, o nosso país precisa de uma reforma urgente, urgente mesmo. Tem que ser tomado esse país das mãos dessas pessoas que são criminosos, para mim. Uma gestão federal criminosa que levou a nossa gente à miséria, à mendigância. E o nosso povo, como eu sempre relato nessa tribuna, nós não queremos esmola, nós precisamos de trabalho, e o país tem fonte geradora de trabalho. Então, temos que começar por esse ponto. Ilustre presidente, e por se tratar de miséria, a gente vê tantas situações difíceis, que nossa cidade, como uma cidade polo, referência nacional, internacional, e referência maior dentro desse vale, a gente vê ali nas mediações da CISAGE a complicação que aquelas pessoas vivem ali, urinando, defecando atrás de postes, expondo a sua integridade moral, porque necessitam, são necessidades fisiológicas, é impossível segurar, e não tem um ponto de apoio. Então, eu até gostaria de sugerir, e passarei para suas mãos na oportunidade, por escrito, né, pedindo ao ilustre prefeito, sabendo da acessibilidade humana dele, que ele agora, como o presidente do CISAGE, né, que está em mãos, que ele convidasse, chamasse os prefeitos de todas as cidades das margens de Diamantina, do Vale de Jequitinhonha, e propusesse que juntasse, unissem forças, parcerias e construísse uma casa de apoio. Eu sei das dificuldades financeiras, mas enquanto não se propõe construir, que locasse uma casa para dar dignidade a essas pessoas, porque é injusto passar ali. Dá náusea passar ali e nós não podemos virar as costas a esse grande problema, ilustres vereadores. Portanto, eu gostaria que isso chegasse às mãos dele o mais breve possível, que eu passarei às suas mãos, para ver se tomamos uma providência com relação a isso.
até que esse país consiga de novo direcionar e tomar as rédeas para um futuro melhor, porque eu sei que ele é muito promissor. Ilustre presidente, nós temos um pátio imenso ali que é de propriedade da prefeitura, que é aqui logo no centro, no palácio ali do arquidiocesano, aquele pátio imenso que liga da Casa de Chica da Silva até a rua Abílio Barreto, todo pertence ao município. Então, que abrisse um portão, qualquer coisa, tomasse providências e que tivesse pulso também, porque a gente não pode estar simplesmente direcionado, o IEFA falou que não pode, o IFAM falou que não pode, então nós temos também que ter pulso e tomar as determinações para poder alcançar. E que fizesse ali um estacionamento amplo para as motocicletas, que hoje está impossível você transitar em Diamantina. Questionei muito a questão da mobilidade urbana. Não tem jeito. Você está disputando o espaço com moto e carro. Né? As motos estacionadas de forma que você não consegue utilizar nem as calçadas direitas. Então, que usasse daquele espaço para poder fazer um amplo estacionamento para as motocicletas, até que, porque lá dá um estacionamento imenso, inclusive para carros. Inclusive, temos aqui também o pátio aqui do patrimônio, que atrás, ó, atrás da nossa Câmara aqui. Porque para a moto é fácil de você acessar um portão, alguma coisa para chegar, para colocar essas motocicletas. Então, chegará às suas mãos mais esse pedido. E agora, presidente, nas suas mãos, desde que cheguei aqui nessa casa, prédio muito bonito, mas ele não transmite o conforto e a realidade de Diamantina para uma Câmara Municipal. Não transmite. É deprimente esse prédio aqui para a Câmara Municipal. Que a Câmara é um órgão que você tem que falar com um nome forte, com palavras fortes, de tão importante que é o órgão Câmara. Se for para receber um governador, qualquer pessoa, os nossos próprios cidadãos, eu fico acanhado de vê-los nesse espaço tão apertado e que gera ônus para a própria instituição. Então, eu gostaria, não sei quais as razões, também não vai me importar as razões, mas só que eles requisitaram o prédio e nada foi feito nele na antiga Câmara Municipal. Ele dá destaque à Diamantina, ele tem espaço, à frente dele, a fachada, para expor as nossas bandeiras, expor que ali funciona uma Câmara Municipal. Então, até que eu sei das dificuldades, sei da ânsia, da angústia do senhor, também passei por essa angústia de querer construir a sede própria. E jamais vamos desistir, porque temos que batalhar para construir a sede própria. Mas enquanto isso não se torna aquela realidade concreta, eu peço ao senhor que transfira a Câmara Municipal para o seu prédio de origem. Que aquilo desde os anos 70 fez história em Diamantina. História que desenvolveu essa cidade, onde pregava-se e colocava a autoridade da Câmara Municipal. Então eu peço ao senhor, eu não me importo, que dê uma reforma ampla naquele prédio, que não vai custar tanto, e eu tenho certeza que com dois pagamentos, 2 mensalidades do aluguel desse prédio aqui, dá para suprir grande parte da necessidade daquele prédio lá. Que voltássemos para lá. Que o senhor conversasse, pedisse ao nosso ilustre prefeito o prédio, o termo de cessão e uso, e quando viesse realmente as máquinas para reformar o prédio, nós pusesse os materiais, aí sim, nós sairíamos. Mas já queria sair de lá, mas para uma sede própria. E não para uma sede como essa aqui. Não desmerecendo o prédio, mas é porque ele não condiz com a realidade de Diamantina. Diamantina tem que ter destaque. E lá é o prédio de destaque para uma Câmara Municipal. A questão das caçambas, esse é um dilema. Preciso construir e não tem onde jogar o entulho. Isso está nos dando o quê? Nós estamos vivendo num país de contradições. Uma Diamantina de contradições. E nós não podemos ter isso. Não, você pode construir, mas você não pode jogar o lixo fora. Eu vou fazer o quê? Eu não posso depositar ele na rua. Então, o que vamos fazer? Tem que buscar, junto à questão ambiental, o mais rápido possível, uma solução para esse problema. Porque não pode ficar sem os pontos de despejo, porque senão vai acontecer o pior. O pior que eu vi foi o ilustre vereador Toninho Antônio, que hoje não está presente, mas ele citou aqui um ponto importante. Porque vai virar o quê? Depósito clandestino em todas as áreas. O vereador Djalma ali, lá no Inhaí, todo mundo vai depositando, lá no Ini Pinheiro, todas as comunidades, Senador Mourão, desembargador, as pessoas vão depositar entulho nas beiras, nas margens das estradas.
É muito pior, está aumentando o problema em vez de solucionar. Então, que a Secretaria do Meio Ambiente, junto com o Estado, ou com que os órgãos que forem competentes para isso, que absorvam rápido, que arranje depressa uma solução para essa situação. E, de preferência, dentro da semana, porque nós não temos mais prazo para discutir. Então, ilustre presidente, está aí, deixa em suas mãos, mais esse grande problema que precisa de solução imediata. E nós estamos aqui para fazer a diferença. Nós entramos nessa Câmara Municipal, ilustre vereador Edivan, para fazer a diferença. E vamos fazer, com Deus na frente. Eu sei das dificuldades, portanto, nós estamos indo passo a passo com o que é necessário. Ilustre presidente, a questão dos cavalos, né? Gostaria de agradecer aqui em público ao nosso excelentíssimo prefeito. Eu estive com ele, tive a oportunidade de conversar, ele aumentou o prazo para que nos desse a oportunidade de conversar com a questão ambiental e para que nos deu também o prazo de rever a lei de 88, que é para poder ver essa situação. Porque Diamantina é uma cidade cultural, tem que desenvolver, mas tem tradições também que nós temos que manter, que é o que alavanca o nosso turismo. Informe o ilustre vereador Marcos Fonseca que seu tempo encontra-se esgotado e ainda dispõe de mais 1 minuto para suas conclusões. Então, nesse 1 minuto, eu gostaria de parabenizar, né, o ilustre presidente pela boa conduta nos trabalhos dessa casa, com o nosso ilustre João Andrade, aí, o nosso diretor, competência, né, invejável. Gostaria de parabenizar a TV Vale e a Rádio 98, que eu vejo os programas. Diamantina mudou a cara, porque já propôs, trouxe empenho, tirou do anonimato tantos e tantos profissionais, músicos, artistas plásticos, e todos sem discriminação de qualquer das hipóteses. Então, foi muito importante isso para nós, e fica aí o meu agradecimento, agradecer o público total, a Diamantina inteira, e a responsabilidade de todos esses relatos que são feitos na Câmara, que não gira em torno apenas desses vereadores. Nós somos todos um só, um direcionado por Diamantina. Então, o empenho de vocês, a luta continua. Quando fomos pedir o voto, vocês nos trouxeram algumas questões e angústias. Então, eu espero que vocês continuem trazendo, porque nós somos aqui a voz de todos vocês. Muito obrigado, que Deus abençoe. Muito obrigado. As palavras do vereador Marcos Fonseca. Consultando o livro próprio, concedo a palavra ao excelentíssimo vereador Flávio Márcio por até 10 minutos pela ordem de inscrição. Boa tarde a todos que nos ouvem através da Rádio 98 FM. Boa tarde aos que nos assistem através da TV Vale. Boa tarde aos que acompanham nossa reunião aqui na Câmara. Boa tarde ao senhor presidente. Boa tarde, nobres colegas. Eu vim aqui hoje falar de 2 serviços que momentaneamente deixou de ser prestados à nossa cidade de Diamantina. Um é o Cine de Diamantina, que funcionava ali no Psyu, né? O Cine é responsável, é um órgão de responsabilidade da SEDESE, que é um órgão do Estado. O que aconteceu há uns 15, 20 dias atrás, foi o seguinte: o responsável pelo Cine de Diamantina, né, o rapaz que trabalhava no Cine lá, recebeu um telefonema na hora de almoço, que foi lhe comunicado que no outro dia ele não precisaria mais vir trabalhar, né? E o que o Cine faz? Qual a função do Cine para Diamantina? No Cine, você dá entrada no seguro-desemprego, né? As empresas procuram o Cine para contratar funcionários, né? Que a gente leva o currículo lá no Cine e deixa lá, eles indicam, né? Então, tinha pessoas lá no Cine que estavam agendadas, eles trabalham com um sistema de agendamento, tinha gente lá agendada para 20, 30 dias, e as pessoas tiveram que, de última hora, ficar ligando de um por um, para desmarcar, né? Então, hoje, quem quiser dar entrada num simples seguro-desemprego, tem que ir lá em Curvelo, né, bancar com custo de viagem e tudo, ir lá para Curvelo para dar entrada no seguro-desemprego.
essa coisa desse seguro-desemprego aconteceu pelo seguinte: o PSIL, no dia 30 desse mês agora, ele encerra o seu funcionamento. Aqui em Diamantina, o PSIL vai virar o AI. O AI é o mesmo PSIL nosso, porém, em Curvelo, Belo Horizonte, antigamente o que era PSIL, hoje se transformou em UAI, mas é praticamente as mesmas funções, né? Vai funcionar lá para tirar carteira de identidade, o pessoal da Polícia Civil, o pessoal do Cine, porém, né, eu acho um desrespeito, porque eles deveriam ter esperado até o dia 30, que vai encerrar o PSIL, para aí sim, né, terminar o funcionamento e já, de imediato, passar para o UAI. Isso não foi feito. Né, o pessoal da Copasa, da CEMIG, isso eu falo assim, o AI de outras cidades, né? Porque a Copasa mesmo, eu fiquei sabendo que talvez nem para lá vai, né? Seria até importante a gente pedir ao nosso prefeito, né, que intervisse junto à Copasa, a CEMIG, né, conversar com o pessoal responsável, né, que até hoje eles não nos falaram que empresas vão funcionar lá, o que vai funcionar lá. Que o AI é um programa de parceria público-privado, né? Então, várias empresas. Quanto mais empresas, bancos também, né? Pode se instalar lá, que nem tinha o PSIL antigamente, que a gente tirava a taxa ali dos DAI lá para pagar e já pagava ali mesmo, já resolvia o problema. Então, esse UAI é mais ou menos isso aí, para resolver nossos problemas. Outro serviço que deixou de ser prestado é a carteira de trabalho. Até junho do ano passado, né, a gente chegava no Ministério do Trabalho, passava os dados lá para a Yolanda e a Marli, que trabalham lá, e elas mandavam para Curvelo. Aí, dentro de 15 dias, chegavam as carteiras de trabalho. Então, em junho do mês passado, foi instalado um novo sistema para as confecções da nova carteira de trabalho, né, que entrou em vigor, e, a partir dali, as carteiras começaram elas eram confeccionadas de imediato, né? A pessoa já chegava e saía com a carteira na mão, daí uns minutos. Aí, o que aconteceu? Isso aí funcionou por 30 dias muito bem. Aí, no mês de julho, no início de julho, parou de funcionar, só voltando a funcionar no mês de novembro, durante 15 dias. E, após 15 dias, até hoje, não tem previsão de funcionamento. Quer dizer, em Diamantina não se tira a carteira de trabalho. Para onde a gente vai? O lugar mais perto? De novo, Curvelo, né? Então, eu acho um desrespeito com a cidade de Diamantina, né? E eles não têm nem previsão, eu conversei com a moça lá, eles não têm nem previsão de quando esse serviço vai voltar para Diamantina. E era até uma boa também, né, com esse UAI vindo para cá, ver se eles colocavam isso lá no UAI, que a gente já resolvia carteira de identidade, de motorista, o pessoal lá do Detran, resolvia tudo lá, né? A Copasa, a CEMIG. Por isso, eu falo falta de respeito, por isso. Diamantina precisa ser mais forte politicamente. Diamantina precisa ser mais respeitada. E como nós faremos para Diamantina ser mais respeitada? Através de vocês diamantinenses, nós diamantinenses, nós eleitores. Porque Diamantina, ou melhor, nós diamantinenses, votamos em mais de 200 deputados, como meus colegas já disseram aqui. E, nesse caso, quem tem muito não tem nada. O deputado que tem 200, 300, 400 votos em Diamantina não vai se preocupar com Diamantina. Ele vai se preocupar com Curvelo, por exemplo, porque lá em Curvelo ele obteve 3.000, 4.000 votos. Quem você acha que ele vai defender? Uma cidade que ele ganhou 300 votos ou uma cidade que foi lhe dado 3.000? Lá em Curvelo, estou falando Curvelo por um exemplo. Lá em Curvelo, se você quiser tirar a carteira de trabalho, sai na hora. Não é que nem Diamantina. Lá em Curvelo, se você quiser dar entrada no seguro-desemprego, é na hora. Onde está nosso batalhão? Lá em Curvelo, né? Então, a solução, qual a nossa solução? É largar Diamantina e ir embora para Curvelo? Não. A solução, gente, é a gente parar de votar em 200 deputados e votar apenas em 20. 10 estaduais e 10 federais. E como eu vou saber em quem votar, né? Confie em seu vereador. Assim como vocês confiaram em nós uma vez, nós pedimos que vocês confiem novamente, né? Porque é o vereador que representa vocês. É ele que vai fazer o projeto
que vai buscar uma emenda parlamentar para ajudar o seu bairro, para ajudar a sua cidade. Não são pessoas que se dizem donas de partidos políticos, que ganham 10, 15 mil na época de política, contratam umas 10, 20 pessoas, colocam carro de som nas ruas e, quando acaba a política, não tem compromisso nenhum com a nossa cidade. A prefeitura está quebrada. O que ela consegue fazer hoje é o feijão com arroz. E nós não estamos cansados de feijão com arroz. Cabe a nós, vereadores, buscar recursos para a melhoria de nossa cidade, nossos bairros. Mas a gente vai lá e pede uma ajuda. Eles olham para Diamantina, onde eles tiveram 300 votos, e olham para uma cidade onde eles tiveram 3.000. Esse recurso nunca vai chegar a Diamantina. Porque, infelizmente, os recursos são destinados a municípios e medidos pela quantidade de votos que eles têm naquele município. Nos ajude a ajudar essa cidade, vocês diamantinenses. Um exemplo que eu dou a vocês aqui, a prefeitura. A prefeitura tem uma renda mensal, assim como nós também temos uma renda mensal em casa. Nós precisamos pagar água, luz, alguns pagam aluguel, né? Nos vestir e outras coisas mais. Esse é o dinheiro que nós temos. Isso aí dá para a gente passar o mês. Muitos apertados, mas dá. A prefeitura, da mesma forma, ela tem um recurso X todo mês que dá para ela fazer seu arrozinho com feijão ali. Mas a gente está cansado disso. Quando você em casa quer uma melhora, o que você vai fazer? O pai de família, o salário não está dando, eu vou fazer um bico. Eu vou aumentar a minha renda. Né? A esposa ajuda, vai trabalhar também. E assim a prefeitura. A prefeitura está precisando de um bico. Está precisando de ajuda. E quem tem que ajudar a prefeitura? Somos nós, diamantinenses, somos nós, vereadores. Nós temos que buscar recursos fora. Né? Mas nós pedimos a vocês, moradores diamantinenses, que nos ajude para que essa ajuda seja mais fácil de nós arrumarmos. Que a gente possamos focar, daqui a uns tempos, em políticos que vão ajudar a Diamantina. Não vai vir aqui só buscar voto. Porque político para buscar voto, nós temos muitos aqui na época de eleição. Né? Então, gente, por enquanto, a minha palavra é só isso. Uma boa tarde a todos e muito obrigado. Muito obrigado. As palavras do novo vereador Flávio. Consultando o livro próprio, concedo a palavra ao ilustre vereador Djalma Coelho por até 10 minutos pela ordem de inscrição. Senhor presidente, membros da mesa, colegas vereadores, distinto público presente que nos prestigiam nessa reunião. Senhor presidente, primeiramente, eu quero parabenizar Vossa Excelência pelas conduções, pelas reuniões que foi conduzida até no dia de hoje, porque Vossa Excelência pôs respeito nesse legislativo como presidente dessa casa e fez todos os vereadores a cumprir o regimento interno. Porque pouco tempo que eu assumi o lugar do titular, doutor Miguel, na legislatura passada, era uma baderna isso aqui, porque o vereador não respeitava o prazo, não respeitava nada. Às vezes a gente dava uma parte para contribuir com o vereador pelo assunto até. Ele tomava o tempo da gente todo e ficava por aí. Então, o presidente não tinha moral de fazer cumprir o regimento interno. Então, eu parabenizo Vossa Excelência, porque várias vezes aí Vossa Excelência está cumprindo o regimento interno. Valdir está fazendo um ofício aí para a Copanor. É lamentável essa Copanor.
Eu faço o cálculo. O que essa cidade, todas, que ela foi criada para assumir cidades que não tinha rede de esgoto, não tinha nada, que não tem até hoje, praticamente, que é Couto Magalhães, Itamarandiba, que eu visitei. E, lamentavelmente, na época, foi um projeto do ex-prefeito, doutor João Antunes, a fundo perdido. E o projeto chamou-se Proágua. Inclusive, esse dinheiro foi a fundo perdido, e tudo que foi feito nos distritos e povoados, mais ou menos 80% ou 90% das obras, foi com esse recurso. E depois que foi formada uma associação para assumir o projeto Proágua. Essa associação tinha membros de todos os distritos. E esse projeto Proágua, por exemplo, a situação de Inhaí, os distritos aí, os povoados que foi beneficiado, essa associação ia contar com recurso do município, com recurso do Estado, com recurso federal. E foi uma injustiça o projeto que veio a esta casa para passar a concessão para essa associação que foi registrada, foi o advogada do projeto Proágua do Estado que elaborou o projeto, o prefeito assinou e mandou, o ex-prefeito Gustavo Botelho. E esse projeto, Marco Tibães engavetou ele um ano aí, até que foi criado até criar a Copanor para assumir essa cidade aí, que até hoje não foi feito nada, pelo que eu vejo. E os 80%, 90% da obra que foi feita com recurso a fundo perdido está do mesmo jeito ou pior. A Copanor não fez nada. Então, a Copanor, para mim, é um cabide de emprego. E você só vê, por exemplo, a firma que presta serviço para ela e funcionário meteu o cacete nela, o próprio funcionário. Vieram vários aqui na Câmara que fizeram greve, funcionário que usou da tribuna, que metendo poeira. Agora, por que o Menos Diamantina, que recebeu esse recurso de fundo perdido, que esse projeto foi elaborado, por que o Menos Diamantina não passou direto essa concessão, já que o prefeito pediu a devolução do projeto e já mandou outra concessão para a Câmara, já passando para a Copanor. E quem votou contra foi só eu e o vereador Lorival. O resto todos votaram a favor. Então, o que acontece? Isso que Valdir está falando aí não é nada, gente. Você passa no Mendanha, passa no Inhaí, nós já fizemos baixa assinada, eu já fiz documento para a Câmara, já foi mandado para o ministro da Saúde Federal, para o secretário de Estado, para prefeito, para tudo. Tudo. E nesses distritos de Mendanha, desembargador deve ser do mesmo jeito, que eu não fui lá quando nós formamos a comissão aqui e mandamos, ao agente terminar a comissão, nós mandamos o relatório votado pelas câmaras para todas as autoridades, até o comandante recebeu. Porque se der uma epidemia num distrito desse, não vai escapar ninguém, não. Porque o mau cheiro, essa rede de tratamento, senhor presidente, o caminhão de 6 em 6 meses tem que vir fazer a limpeza no poço, nos depósitos, e ter um funcionário direto para ir esgotando, tirando aquele material ali. E deve ter uns 2 anos que esse caminhão não vai em Inhaí. Tarcísio tem conhecimento disso lá no Inhaí. E na época eu briguei com os engenheiros federais e tal, para não fazer, que tinha recurso de fazer longe do lugar.
igual até o Marco, você não aceitou fazer não que eles queriam, fazer mais perto, dentro do lugar, e garantindo que mau cheiro não ia dar nunca. E está lá, todo mundo vê. E é uma vergonha essa Copa Nova. Eu faço ideia, essa cidade grande, o que está passando? Porque uns distritos pequenos desse aí, e 2 povoados, se não me engano, Morrinhos e... Eu acho que o povoado é só Morrinhos. Já pensou que essa cidade está passando aí? Você vai Licoto, deve estar pior, porque a cidade é maior. Em toda a cidade, a Luz d'Água, tudo que não... Me concede uma parte, ilustre vereador? Consigo, Vossa Excelência. Serei bem breve para não tomar o seu tempo. Só para lembrar também que o distrito de extração, além de passar por todas essas dificuldades, a água, os moradores estão carregando nos seus carros, né, a água para abastecer suas casas, e a conta de água chega com preços abusivos ainda na casa deles. Além de todo esse constrangimento que eles estão passando, ainda recebem uma conta lá desmerecedora da situação deles, que é onde eles abusar dessas pessoas. Muito obrigado pela parte, ilustre vereador. Eu quero parabenizar Vossa Excelência pela preocupação com o estacionamento, informar também que nós temos aqui um terreno que é da prefeitura, viável para fazer estacionamento, porque o fundo da Caixa Econômica Federal é da prefeitura, aquele lote ali. E outra coisa também, eu fiz vários indicação e requerimento para os ex-prefeitos, porque nós temos aqui que não depende dos órgãos ambientais, depende por um portão de entrada ou de saída. Nós temos um parque de diversão tudo dentro da cidade aqui, porque eu tive a honra de colocar em tramitação o projeto da compra, autorizando ao prefeito comprar o palácio. Ali o palácio tem uns 10 metros quadrados só, tudo é da prefeitura. Então, ali abre um portão de entrada ou de saída, ali é uma área de lazer, ilumina, põe uns bancos, umas coisas, é uma área de lazer dentro da cidade. E fica lá jogado. Está falando de casa aí também? Nós temos uma casa que foi de Valtir Orlando, que foi o ex-prefeito Gustavo que comprou. Nós temos aquela em frente ali, onde usava embaixo floricultura. Tem muita casa aí no centro para funcionar qualquer órgão social que foi compro pelo prefeito aí, jogado. Então, nós temos que pensar sério nisso. E eu quero também parabenizar o vereador Edivan pela preocupação com as pontes, informar a Vossa Excelência, como das estradas, e o Evaldo, que eu já... Informo o novo colega que o senhor tem por enquanto sem esgotado, mas você ainda dispõe de mais 1 minuto para as suas conclusões. Obrigado. É que nós demos um jeito, mas ainda tem que melhorar mais a ponte da Cajiquinha. Eu já estou mais ou menos organizado e já está quase no jeito a madeira para a reforma da ponte da Amizade. E eu estive hoje lá, mais uma vez, na Secretaria de Obra. O VEB me garantiu que quarta-feira as máquinas descem para o Pinheiro, saem aí e faz a área aí. Está acabando de reformar as máquinas. Então, é bom para nós, porque o padre diz que enquanto não arrumadinho na estrada quebra-pé, que ele não vai lá celebrar a missa, então é difícil. Muito obrigado, senhor presidente. No final da reunião, eu vou esclarecer mais uns assuntos. Muito obrigado. Agradeço as palavras do novo vereador Djalma Coelho. Destacamos, nesse momento, a ilustre presença, neste plenário, do senhor secretário Arlisson de Souza, secretário de Esporte. Esta presidência também informa aos ilustres vereadores que fica adiado para a próxima reunião ordinária a discussão e votação das atas de primeira e segundas reuniões ordinárias prevista no item 3 da ordem do dia, tendo em vista que os ilustres colegas ainda não têm conhecimento do teor delas.
Não havendo mais orador inscrito, passando à quarta e última parte de nossa reunião das considerações finais. Nos termos do item 9 da ordem do dia, deixo a palavra franca aos ilustres senhores vereadores que desejarem usá-la por uma única vez e por 5 minutos, não sendo permitidos comentários sobre matérias já discutidas nessa reunião. Como cada vereador pode usar até 5 minutos, também não é permitido a concessão de à parte, ressalvados casos de réplicas. A palavra está franca. Peço a palavra, senhor presidente. Conceda a palavra ao novo vereador Valdir. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, mesa diretora, meus caros amigos vereadores, meu povo presente. Muito obrigado. Senhor presidente, eu só quero mesmo reforçar as palavras do nosso amigo vereador Tarcísio Magno, que realmente é preocupante e sempre bate nessa tecla e com muita razão, né, dos nossos queridos crianças e adolescentes, né? E é lógico que a população toda é preocupante, nós todos preocupantes. Mas o que eu queria reforçar é o seguinte, eu acho que tinha que ter mais uma, como é que fala, uma cobrança mais em cima dos pais, que realmente tem pais que não têm responsabilidade nada com os filhos. Eu falo isso com autoridade porque eu sou vítima disso. Eu criei 2 netos, né? É uma honra para mim criar os meus netos, que eu peguei um que estava com, acho que 9 meses, se não me engano, outro que estava com 6 anos, parece. O pai nunca preocupou com nada, preocupou, acho que dá R$50 por mês, 50 e poucos reais. Então, o que é que fala isso? Não resolve. E eu não quero nem saber se o filho está comendo, se está bebendo. Eu acho que nós todos temos a obrigação, como avô, como cidadão, né? Mas a maior responsabilidade mesmo está em cima dos pais, que não tem. Então, é isso que eu queria reforçar mesmo, as palavras do nosso amigo vereador. E também queria agradecer ao ilustre secretário de obra, que é o Weber, que foi concedido lá para o desembargador Otônio um caminhão de massa asfalto para a gente tampar os buracos da rua, que realmente estava bem crítico. Então, ele concedeu para nós. Graças a Deus, está tudo em ordem lá sobre os buracos na rua. E era isso as minhas palavras. Muito obrigado. A palavra continua franca. Peço a palavra, senhor presidente. Conceda a palavra ao novo vereador Tarcísio Magno. Continuando a fala anterior, passei a vossas mãos o requerimento e, considerando a autoridade do plenário, gostaria de pedir a Vossa Excelência que colocasse, antes do término da reunião, em votação, para que pudesse ser manifestado a respeito do teor do mesmo. E, continuando com relação à questão da PAC, senhor presidente, eu tive a oportunidade, esse final de semana, de conhecer a presidente da PAC de Belo Horizonte, que também está em construção. É um projeto, parece que já conseguiram um recurso. É uma presidente atuante, ela atua na PAC de Nova Lima. E aí, conforme a fala do nosso caro colega Valdir, a PAC, na verdade, tem esse grande poder de transformar as pessoas, de dar uma nova perspectiva de vida. É um grande desafio, como ele fala, que realmente a questão do pai e da mãe, mas muitas das vezes esse pai e essa mãe cresceu no mesmo ambiente, da mesma forma, e às vezes a questão dos valores são os mesmos valores que passou para os filhos. Aí os netos vão simplesmente colher. E o desafio é este, da gente incentivar quem está na ponta, que são os professores. Realmente a gente tem uma Secretaria de Desenvolvimento Social estruturada, fazendo um trabalho na ponta, assim, bem junto com as famílias, entende? E mais do que nunca, assim, não esquecendo daqueles que estão longe dos nossos olhos, né? E que vão voltar para a sociedade. Estão encarcerados e que precisam ser acolhidos. Não adianta a gente achar que está resolvido eles lá, porque eles precisam voltar e eles precisam encontrar espaço. Porque a marginalização deles, muitas das vezes, é culpa nossa, que às vezes trata com desprezo, quer isolar, quer tratar de qualquer forma. Então, vai esse apelo e essa reflexão para cada um.
E mais do que nunca, a oportunidade a gente tem de fazer alguma coisa a todo momento. Cada um aqui na Câmara tem uma bandeira específica, a gente respeita, e todos nós devemos nos unir para atuar em cada uma dessas bandeiras. Mas eu volto a dizer, uma sociedade que não preocupa com sua criança, com seu adolescente, não está preocupada de forma nenhuma com nada dentro desse espaço. Quem não preocupa com o futuro do filho, quem não preocupa com o futuro do jovem, não adianta choramingar e querer transformação. Não adianta querer que muda o cenário lá em cima, porque não vai haver mudança. A ignorância é que faz com que a gente encontre onde a gente está. Tem um ditado pesado que diz o seguinte: cada um tem aquilo que merece. E cada um está no lugarzinho certinho que devia estar. Se a gente não oferecer uma oportunidade para essa juventude crescer, desenvolver, se através do esporte, lazer, de todas essas outras ferramentas que realmente possibilitam a transformação, não adianta. E aqui não é culpar. Aqui é cada um realmente olhar para dentro de si, fazer a transformação na sua mente, se tornar um pouco melhor dentro da sua casa e, a partir daí, começar a apontar o dedo, se achar na autoridade de apontar. A Casa Lar precisa de ajuda, é uma instituição séria, e depois de se cair a casa, para levantar outra é muito mais difícil. Então, pedimos apoio aí através da rede, através da TV, emissora de rádio, a quem nos acompanha, que realmente volte seus olhos. Tem crianças lá, nós temos 5 crianças nessa instituição hoje, que precisam muito de amparo, de apoio, e tantas outras que estão por aí, com certeza absoluta, precisando de apoio. Então, esse é o nosso apelo, senhor presidente, agradeço, e gostaria de terminar dizendo o seguinte, senhor presidente, não é porque a gente gosta de falar muito não, mas eu gostaria uma oportunidade que a gente pudesse reunir e verificar, porque de repente o tempo está aí para se falar, tem muita coisa para ser tratada, e a gente deixa de falar, porque às vezes o tempo é pouco. Aqui, na verdade, a intenção não é criar polêmica, mas é discutir e trazer um assunto à tona para que a gente realmente possa debater. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço as palavras do nobre vereador Tarcísio. A palavra continua franca. Senhor presidente, eu peço a palavra. Concedo a palavra ao nobre vereador Lorival Alexandre. Eu tinha comentado aqui com o Marcos Fonseca, e o senhor não me leve a mal, eu sou franco, tenho que ser realista. Não pode esconder aquilo que tem que falar, não. Né? Para isso, nós estamos numa casa oficializada, pública, tem autoridade para isso. É claro que o cara não vai falar bobagem, as coisas certas e erradas. O Tarcísio falou nesse momento uma coisa que eu tinha falado com o Marcos, até falei, está vendo, Marcos? Eu não vou condenar ninguém, eu só vou dizer o seguinte, eu acho que o momento da reunião, o momento da reunião e quando alguém vai falar, deve ter mais um espaçozinho. Se precisar de mais 2 minutos, mais 3, dá. Desconta de outro lado. O que não pode é o cara ficar calado e não poder falar, e não poder, fica preso. Fica preso. O Tarcísio falou isso aí agora. Nós temos que dar chance a quem quer falar, porque, é claro, tem uns que podem falar coisas que estão no contexto, mas, de qualquer maneira, nós aqui estamos como defensor da população, como políticos, e nós temos que expor os pensamentos. Se a gente não tiver a liberdade de expor, ou seja, de expressão, a gente não chega longe, não. Porque, às vezes, eu já tive aqui 2 vezes que eu ia falar coisa importante, eu tive que calar a boca, porque aquele momento não era o momento de eu falar, eu senti que eu não ia me sentir bem, porque alguém também não ia se sentir bem. Então, eu acho que o presidente, autoridade competente, conversa depois ou não conversa com ninguém, é o ponto de vista do senhor.
que vamos dar um tempinho aí a uns que desejam falar, porque eu gosto de falar, e eu não falo bobagem, não. Eu posso até falar alguma coisa que não vai de encontro a tudo e a todos, que eu não estou aqui para satisfazer a todos, mas, com certeza, alguns vão receber o que eu vou dizer e tem que aceitar. É verdade. Palavra, voto e opinião. Para isso, nós temos aqui palavra, voto e opinião. Nós não podemos ficar naquela mamãe que não resolve nada, não. Uma reunião dessa, falaram, gostei, discutiram, mas tem coisas que tem que ser falada mais forte. Falar de Copasa. Falar de Copasa não está nem aí. Copasa não está nem aí. Então, que a gente dizer para os caras da Copasa, os diretores, o gerente, que a Copasa não está nem aí. Nós temos aqui, por exemplo, estacionamento de carro. Hoje mesmo, quase que eu não venho para a reunião. Precisou pedir um funcionário daqui para botar meu carro para dentro, porque não tinha onde colocar. Gente na rua tinha ninguém, mas carro tinha demais. E aí, como é que ele vai fazer? Então, são coisas que é complicado. Se eu faltar reunião, na hora que você está se reunindo, o vereador Lorival não está. Mas não está por quê? Porque não tinha lugar para mim colocar. E o estacionamento aqui, ele foi criado para que nós, vereadores, tivéssemos o nosso lugar aqui. Isso foi palavra do vereador Marcos, né, Marcos? Você estava aqui na época, né? Você disse que criou para nós? Foi eu. Não, alguém que sabe disso. Foi criado para nós, estacionamento dos vereadores. Não quero dizer, a Polícia Militar tem direito, sim, como autoridade, como o órgão de segurança, se precisar, ela tem que estar presente. Então, se discute. E nós? E nós? Então, era isso que eu queria dizer. Eu tenho poucas coisas. Eu gosto de falar quando eu estou com a liberdade mesmo e eu sei que alguém vai me ouvir e vai aceitar como opinião. Agora, a gente fica aqui vendo, ouvindo poucas coisas, não resolve. Nós vamos ficar batendo nessa tecla a vida inteira. Eu tinha até prometido a alguns vereadores aqui a semana passada que eu ia falar mesmo, não foi? Eu não ia nem falar, porque se eu não tenho a liberdade de expor a minha opinião, palavra, está aí no livro, está na Constituição, palavra, voto e opinião. Se eu não tenho o direito de ter palavra, voto e opinião, para que eu vou falar? Aí chega qualquer vereador, qualquer pessoa, não, você não pode, aí fica chato, eu fico envergonhado. Eu sou muito vergonhoso. Meu nobre vereador, o senhor dispõe mais um minuto. Era só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Eu quero só dizer ao nobre vereador Lorival que eu estou seguindo o regimento. Aí, para a gente fazer uma mudança e que o tempo seja estendido, a gente tem que conversar e talvez fazer uma mudança no regimento. Do contrário, fica difícil eu ficar fazendo essas mudanças. Com Vossa Excelência, se dizer o regimento, eu concordo, isso está certo. É o que a presidência está fazendo. Mas que venha tudo ao mesmo encontro do que a gente está tratando, está falando. Pois é, eu agradeço o nobre vereador Lorival pelas palavras. A palavra continua franca. Peço a palavra, senhor presidente. Conceda a palavra ao nobre vereador Djalma Coelho. Senhor presidente, eu vou falar aqui de mais um órgão gravíssimo que está fechando em Diamantina. Eu tive a honra de votar nesse legislativo quando o prefeito, doutor João Antunes, o ex-prefeito, doutor João Antunes, deu o maior apoio na construção e tudo. Infelizmente, eu tive uma notícia semana passada do ex-prefeito de Couto Magalhães, que falou me falando que os prefeitos que pertencem à margem e associação estão cumprindo o maior erro que eles vão arrepender para o resto da vida. Porque a margem está falida. Pelo que o ex-prefeito me falou, chamaram as prefeituras todas associadas. Eu sei que a força dos prefeitos
através dessa associação não é pouca. Eu tenho conhecimento, há forças que os prefeitos têm no Estado e na área federal. Chamar os prefeitos para cada um parcelado entrar com 30 mil reais para mais continuar funcionando, e eu acho que foi negado. E todos os projetos, durante 20 e tantos anos, 80% deles, inclusive eu que fui lá, que o doutor Paulo disse que a menina não ia fazer, e eu fui lá através de Joaquim Antônio, o engenheiro da Mágia que fez o projeto da Ponte da Cidade Nova. Todos os projetos que eu consegui de benefício, de emenda parlamentar, foi a Mágia que fez para mim, os projetos. Então, eu acho que os prefeitos que pertencem à associação da Mágia, aí, que é o Alto de Quitionha, devem sentar, fazer uma reunião e pensar direitinho se eles vão deixar esse órgão fechar as portas. Porque, realmente, se for verdade o que o prefeito está me dizendo contra o Magalhães, eles vão arrepender amargamente se eles não controlar a situação e pagar essa diferença para que a Mágia funcione. Porque até máquina, um problema desse aí, ó, máquina, recebeu que tanto de máquina nova, diz que é para consórcio, até essas máquinas aí fora do consórcio, ela vai atender todas essas prefeituras e como atendeu a vida toda. Então, é um grave problema. E eu quero falar com o senhor presidente também, senhor presidente, eu ia até fazer uma indicação para Vossa Excelência, mas Lorival lembrou que, bem lembrado, para Vossa Excelência entrar, conversar com o prefeito, o secretário de obra, para ceder aquele espaço ali que, quando eu fui presidente e outros presidentes, era o estacionamento da Câmara em frente ao Banco do Brasil. Porque eu estou vendo lá, você pode estacionar lá 20 minutos, carro, placa particular. 20 minutos. Depois você sai, fica 2 minutos fora, pode voltar e ficar mais 20. Estou vendo isso acontecer lá. Tem as placas lá, permitido até 20 minutos. Então, por que não ser... Ou menos na segunda-feira, os vereadores, o estacionamento ali, é um acesso fácil, que não vai trazer tumulto nenhum, e vai atender os vereadores e até o funcionário da casa, senhor presidente. Então, é isso que eu queria pedir para Vossa Excelência. Eu acho que, verbalmente, não tem necessidade de eu fazer o ofício, né? Não, nobre colega, eu já solicitei via ofício na sexta-feira passada ao prefeito sobre esse assunto. Eu tinha até comentado com o diretor aí na semana passada. Outra coisa que eu vou pedir, e eu gostaria que todos os vereadores assinassem, pediu o diretor da Câmara aí com autorização dessa presidente para tramitar, porque o caso que Marcos está dizendo aí dos cavalos, é importante dizer que sem a lei, órgão nenhum, sem a lei, vai cumprir a lei. Então, senhor diretor, eu vou propor a Vossa Excelência, junto ao presidente, que façam uma emenda revogando essa lei de 88, que proíbe o cara que tem um pasto aí perto da cidade criar o cavalo lá. Aí eu quero ver os órgãos ambientais, vai mandar no que é dos outros. Meu nobre colega vereador, o senhor dispõe mais 1 minuto para suas conclusões. Obrigado, senhor. Então, é muito importante que esse legislativo revogue a lei, porque eles, sem lei, como é que eles vão agir? E outro assunto que eu queria dizer também é o seguinte, senhor presidente. Hoje eu até fui lá na prefeitura e o prefeito estava reunido com o pessoal da área da saúde, porque a reclamação de janeiro para cá dos pacientes, das consultas que era liberada para os distritos,
para ser marcado com os profissionais. Está uma decadência doida, viu? Então, pretendo conversar amanhã com o secretário de Saúde, porque um distrito, igual o Diego disse aqui, igual o senador Mourão, desembargador Tony, Planalto, o contrato dos cubanos é para morar nos distritos. Principalmente os distritos que tem sede, né, do programa. Então, isso não está acontecendo, do novo vereador Djalma Coelho. Obrigado, senhor presidente. A palavra continua franca? Peço a palavra, senhor presidente. Concedo a palavra ao novo vereador Marcos Fonseca. Ilustrando aqui o que o ilustre vereador Djalma falou aí, nós já tínhamos até pedido, né, porque a lei viesse a essa casa para que pudéssemos dar uma revisão nela, porque ela já é antiga, já está ultrapassada, a questão dos cavalos. Né? Inclusive, quando estivemos em reunião, eles falaram que associa-se, né, a uma lei estadual. Mas se for uma lei estadual, por exemplo, como ficaria a cavalaria de Belo Horizonte, por exemplo, dentro dos parques? São todos dentro do próprio município. Então, acho que tem que pôr, são 2 pesos aí e 2 medidas. A gente tem que olhar direitinho, com carinho, nós vamos olhar a nossa lei. Por isso que eu estou falando, não vamos ficar fundamentados, direcionados, escravos, não, das situações estaduais, das outras esferas. A gente tem que ter autonomia dentro da nossa cidade, não querendo sobrepor as leis, mas se tem leis de origem municipal, que façamos ela adequando a essas pessoas. Que eu falei, o cavalo, ele é cultura, ele é terapia, é muitas coisas, né? E tradição na nossa cidade. Parabenizar o senhor, ilustre presidente, pela sua feliz composição nos seus cargos dessa Câmara, na sua assessoria, qual o senhor pôs. Parabenizar os presidentes de partidos, né, todos eles, que cada um de nós estamos aqui, fundamentados em um partido, e que hoje estamos unidos por uma só causa. Então, está aí o ilustre vereador Tarcísio, presidente do PDT, o Roselmiro, Solidariedade, né, os demais, o nosso nobre e querido Wilson Borges, presidente do meu partido, os demais presidentes que não se fazem presente, o Rubens, né, o Vicente, o ilustríssimo Vanderlei da Conceição, um grande amigo, é um cara que tem que ser aproveitado em Diamantina pela sua riqueza cultural e história de Diamantina. Então, parabenizar a Bia, do PSDB, e se ficou algum, né, então, que seja parabenizado. Então, ilustre presidente, e para compor, breve estaremos na sala do senhor, eu e o ilustre vereador Tarcísio, na iminência de querer contribuir mais, para ilustrar mais, enriquecer mais o órgão. Nós levaremos um pedido direcionado ao senhor, qual será na hora oportuna. E quanto à questão da nossa comissão, o ilustre vereador Flávio e o Kim, da questão da Serra dos Cristais. Deixo aqui relatado publicamente à nossa população às margens do córrego do Rio Grande, Jardim da Serra, Mandacaru, Maria Orminda, todos os bairros que estão com o problema da instalação da água, que a nossa comissão já está formada, inclusive nós vamos definir agora, ilustres vereadores, peço aos senhores, após essa reunião, que definamos o posicionamento para que já começamos a trabalhar sobre isso. Então, eu peço a essa população que tenha um pouco de paciência. Eu sei que nós todos estamos com pressa, que já não temos mais prazo, mas que peço mais paciência para que possamos trabalhar, porque não é só simplesmente nós chegarmos aqui, falar e as coisas acontecerem. A gente tem que buscar os órgãos competentes que trouxeram esse transtorno para a nossa população. Então, fica aí essa questão. E a questão da nossa Secretaria de Desenvolvimento, né, e Econômico e Tecnologia, foi um nome sugestivo, né, que nós passamos para a questão da implantação e tornar o garimpo, a mineração, o extrativismo mineral e vegetal em políticas públicas, porque assim nós estaremos respaldados de apoio para resolver essas questões. Né, o senhor, com essa sua parceria, qual o seu relator na reunião passada, filho de garimpeiro também, sei que todos aqui estão dispostos a dar as mãos para essa situação, para as coisas acontecerem. E na questão, como aqui foi ponto de reclamação de perdas, Diamantina tem tudo a ganhar e nós, por incompetências, talvez,
né, de gestões, estou aqui para criticar gestões passadas, cada um no seu ponto de vista, mas hoje estamos aqui nesta posição porque o povo acreditou em nós, que nós temos como fazer a diferença. Né? Porque você vê perdas de tantos órgãos, aí a MAGE presta a ser perdida, o ilustre vereador Flávio aqui anunciou a perda do Cine, que é importantíssimo para a nossa sociedade. Estamos perdendo o órgão talvez mais importante de todos, por incompetência administrativa, que foi uma luta grande para reiniciarmos o garimpo em Diamantina, precisou-se da cooperativa, vejam o que aconteceu com a nossa cooperativa. Incompetência administrativa. Pessoas erradas nos lugares errados. O senhor ainda dispõe de mais um minuto. Agradeço muito ao senhor, ilustre presidente. Então, e gostaria de falar também a questão do nosso hospital, como o excelentíssimo prefeito nos falou. Tem 15 milhões de dívida. A nossa Casa Lar, uma grande perda. Esses órgãos, igual a Cooperativa Garimpeira, poderia hoje estar dando um apoio imenso à Casa Lar, tirar da nossa porcentagem para poder alimentar o órgão e prosperar essa nossa situação. O hospital em crise, estou sabendo que os médicos estavam de greve, tem pessoas lá com o braço fraturado, com várias fraturas, quase 20 dias e não foram atendidos até hoje. E o nosso prefeito relatou que o hospital já está com um déficit de 15 milhões novamente. Então, a gente tem que entender aonde que nós vamos chegar e conquistar esses pontos, porque tem que normalizar. Diamantina tem que ser colocada sobre os trilhos. Não tem que ser os trilhos, né, que já foram retirados da nossa cidade por uma forma incompetente, que é um turismo que seria alavancado, mas então vamos colocar nos trilhos da nossa própria realidade, da nossa vida. Nós somos diamantinenses, né? Nós somos conterrâneos do maior estadista deste mundo, né, que é o nosso Juscelino Kubitschek. Vamos fazer a diferença. Eu sei que essa Câmara tem possibilidades para isso. Muito obrigado, ilustre presidente. Muito obrigado. Palavras do novo vereador Marcos Fonseca. A palavra continua franca. Peço a palavra, senhor presidente. Podeis usar a palavra, novo vereador Marcos. Boa tarde, novos vereadores, funcionários desta casa, público presente, ouvindo, TV Vale e a Rádio 98. Quero agradecer a população do bairro Grande e os demais bairros que confiaram em mim, e não só dos bairros, mas também Diamantina, distrito. Quero trabalhar em prol. Quero agradecer também ao senhor Alexandre Magno, secretário de governo, por ter aceito um convite para participar de uma reunião na Associação dos Quatro Vinténs, onde informou a população sobre alguns pontos da regularização fundiária. Quero agradecer também à construtora, Jardel Construtora, pelo empenho que vem fazendo na troca de lâmpadas, demonstrando seu trabalho em prol do distrito de Diamantina e distritos. Queria dizer também para a população sobre a capina e a limpeza das ruas. O secretário Weber Maria já informou providências. E, por fim, quero falar para a população que estamos juntos, vereadores, executivo e as demais autoridades, buscando soluções para o problema regularização fundiárias. Como líder de governo, quero pedir a palavra para fazer a leitura do gabinete do prefeito. Jogos Escolares de Diamantina 2017. Administração 2017-2020 deu total apoio à realização dos GEDs, Jogos Escolares de Diamantina 2017, que aconteceram dia 17 a 19 de março, que mobilizaram cerca de 500 alunos atletas de 12 escolas públicas e particulares, em 7 modalidades esportivas. O apoio do prefeito, da Prefeitura Municipal de Diamantina possibilitou uma grande inovação nos Jogos, além das escolas estaduais e particulares da sede urbana. Pela primeira vez, houve a participação de alunos, atletas dos distritos de São João da Chapada, Inhaí, Senador Mourão, Desembargador Otônio, com as escolas estaduais, governo Juscelino Kubitschek, João César de Oliveira, Dona Guidinha e Arthur Tibães. Ações de combate ao mosquito da sede Sergipes. A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, Divisão da Zoonose, desenvolveu várias ações para a prevenção, controle e combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya, zika e da febre amarela urbana. O conjunto dessa ação contra o mosquito Aedes aegypti
contribuiu, exclusive, com a efetiva diminuição de pernilongos na cidade. A aplicação de fumacê iniciou em 7 de fevereiro, cobrindo toda a cidade. Depois começou aplicando dos inseticidas em 3 de março, fazendo nova orientação, eliminação dos focos. Os mosquitos da dengue em 100% das residências e da sede da ação de saúde. E educação no controle e combate aos mosquitos nas escolas estaduais e municipais. Em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, realizaram-se mutirões de limpeza na cidade. Limpeza dos córregos, limpezas em Maria Nunes, no garimpo de Areinha, para que essas ações, de fato, surtam efeitos, é preciso que todos façam sua parte, mantendo limpos os quintais, lotes, eliminando águas paradas e descobertas. Essa luta é de todos nós. Reforçando a palavra das caçambas sobre nosso nobre vereador Marcos Fonseca, já procurei a Lena e o professor no meio ambiente, já estão tomando providência, que já tem mais alguma coisa lá, que já foi mais ofício para eles lá, pedindo sobre a questão dessas caçambas. Só tenho a agradecer. Estamos aí fazendo a nossa parte. Muito obrigado. Sobre a palavra, o nobre Tarcísio também, é uma coisa que ele deixou claro, reunimos, nós estamos precisando de união para estar sempre discutindo nossas palavras também. A gente dá total apoio. Casa de apoio, volto, Marcos Fonseca, nobre. Obrigado. O prefeito deixou claro que é uma das prioridades dele essa casa de apoio. Já está na mesa dele lá já. Fico agradecido. Em breve ele receberá também o nosso requerimento. Obrigado. E agradeço a todos. Tenham uma boa tarde. Obrigado às palavras do Marcos Juliano. E a palavra continua franca. Peço a palavra, senhor presidente. Conceda a palavra ao nobre vereador Flávio. Em correção ao que foi dito pelo nobre vereador agora, Marcos Fonseca, quando eu falei do Cine, eu não falei que foi fechado, né? Ele está momentaneamente fechado até a abertura do UAI, né? Então, o que eu falei foi que esse serviço devia estar sendo prestado, né, até que começasse o outro. Não que nem agora foi interrompido, momentaneamente. Obrigado. Questão você falou também da Serra dos Cristais, lá embaixo. O pessoal do Maria Orminda já realmente está vindo atrás da gente perguntando, né? E a gente tem que agendar, né, que nem o Kim já fez lá no Rio Grande. A gente tem que agendar essa semana com Alexandre Magno, secretário de governo, né, para fazer o primeiro passo, que é fazer a audiência pública, né, com os moradores. Logo após vai ter a questão de vir fazer o impacto ambiental. São os primeiros passos para a regularização, né? Aí, provavelmente, a gente vai ver, né, depois da reunião que a gente discute certinho uma data melhor para isso. Só por questão de ordem aqui, ilustre presidente, para fazer a colocação, porque nós temos a nossa própria comissão, então somos nós, os 3 vereadores titulares da comissão, que vamos promover, junto com o nosso ilustre presidente, a questão da audiência pública, que deverá ser realizada aqui dentro da Câmara, né? Provavelmente, é claro que nós vamos convidar os membros do Executivo para participar, assim como convidaremos os membros do Executivo Estadual, a questão do IEFA, para participar. Então, cabe a nós, que eu pedi agora depois, para que façamos a reunião para definir as posições de cada um de nós 3 vereadores titulares, para para deixar a comissão definida, e nós é que vamos partir atrás dessas questões, nós é que vamos aos moradores, junto se possível, as associações, para que reúna as pessoas, mas de forma isolada, para não gerar o tumulto que gerou uma vez no Mocrico, quando tentaram discutir essa questão lá. Então, nós vamos fazer de forma isolada, bairro Rio Grande, bairro Mandacaru, bairro Maria Orminda. E aí nós vamos fundir todas elas, que, posterior a isso, nós iremos no promotor de justiça. Obviamente que nós sabemos de onde veio a ordem, e ele está aí realmente para fazer cumprir a lei. Então, nós vamos pegar o caminho voltando, pelo caminho, até chegarmos no IEFA, aonde temos que chegar também à Assembleia Legislativa. Por isso que eu peço o apoio de todos os nobres pares vereadores,
né, que felizmente cada um tem um deputado de apoio, para que possam fazer emendas na lei que determina a questão do parque, que é o IEFA, que denominou a margem esquerda do rio. Agradeço as palavras ao nobre vereador Marcos Fonseca. Muito obrigado. Não, com certeza. Essa questão do que eu estou falando, que nem o Kim fez lá no Rio Grande, não foi audiência pública, né? Ele explicou aos moradores, né? Levou lá o secretário de governo, Alexandre Magno. Eu pretendo fazer isso lá no Maria Orminda também, para explicar à população, por a parte do que está acontecendo, né? Mas essa questão da audiência pública, do impacto ambiental, o que eu estou falando, vão ser os passos que vão ser tomados, né? Mas, a princípio, é fazer uma reunião para explicar a eles o que está acontecendo, quais os passos a ser tomados, o que a gente vai fazer, quais as providências, né? E, no mais, é só isso. Obrigado. Obrigado. As palavras do nobre vereador Flávio. A palavra continua franca. Essa presidenta, tendo em vista a soberania do plenário, coloca a discussão dos nobres vereadores a solicitação do vereador Tarcísio Magno, no sentido de convocarmos o senhor Sâmio Manuel da Costa Cruz para fazer uma explanação neste plenário sobre urbanístico do solo. Eu vou ler na íntegra aqui a solicitação do nobre vereador. Nobilíssimo presidente, com o prazer da atenciosa visita, venho via este muito respeitosamente solicitar a Vossa Senhoria a viabilidade de convidar o senhor Sâmio Manuel da Costa Cruz, residente e domiciliado à Rua Pedra Grande, número 364, do bairro Pedra Grande, em nossa cidade, no dia e horário aprazível ao mesmo, quando irá nos discursar sobre um trabalho minucioso feito pelo mesmo, de suma importância para os diamantinenses, com o seguinte título: O urbanístico do solo, abordando a questão das leis urbanísticas, direito de moradias e a forma de ocupação dos traçados urbanos de nossa cidade. Na oportunidade, senhor presidente, julgo minha solicitação justa e oportuna, pois irá trazer conhecimento e sanar dúvida dos nossos nobres pares deste parlamento acerca da ocupação do solo em nosso município. Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para agradecer-lhes antecipadamente pela atenção, renovando o protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Tarcísio Magno, vereador. Em votação. Desculpa, é em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Conceda a palavra ao nobre vereador Tarcísio Magno. Eu gostaria de refrisar aqui, senhor presidente, na verdade, o Sâmio é um jovem advogado, ele debruçou-se sobre essa matéria e fez um trabalho assim fantástico. É um trabalho que tem certeza absoluta que ele vai trazer luz para muitas das nossas interrogações, até para tratar com as autoridades nas diversas esferas. E a ideia de a gente conversar primeiro é porque, a partir daí, poderíamos realmente ter elementos, no segundo momento, para trazer essa discussão aqui para o plenário, onde ele poderá fazer uso da tribuna e fazer a explanação para toda a sociedade, e de uma forma tranquila, serena, e até sem muitos questionamentos assim em vão. Então, esse primeiro encontro seria exatamente isso, para debater e para todas aquelas dúvidas que pairarem no ar, a gente poder, com a ajuda da nossa assessora jurídica, né, com todo o departamento da Câmara, com toda a ferramenta que a Câmara possui, para a gente já dar alguns passos iniciais, até já pensando mesmo no trabalho da comissão e nessa audiência pública, porque a coisa vai ter que funcionar dessa vez, com fé em Deus. Então, esse é o objetivo do convite, e esse nobre, inteligente jovem, ele está com muita boa vontade e ele sabe bastante. Inclusive, hoje, se não me engano, ele vai estar fazendo uma apresentação desse trabalho na universidade. Muito obrigado, senhor presidente. Terminada a discussão, em votação. Peço a palavra, senhor presidente. Conceda a palavra ao nobre vereador Marcos Fonseca. Que vem de encontro
a questão fundiária de Diamantina ela é muito importante. Está vendo aí tantos problemas que nós estamos atravessando? E temos que ter muito cuidado, né, por causa de... São colocações que vêm externas, muito. Então, isso é muito importante que o ilustre vereador Tarcísio falou. Está vendo aí, haja visto o problema que estamos atravessando, que está causando até discussões e pontos de dúvida. Que é para poder definir. Você tem que enxergar com clareza o que realmente pode e não pode fazer em Diamantina. Então, o plano diretor vai chegar às nossas mãos, né, para não transformá-lo numa colcha de retalhos, novamente, a gente tem que estar bem alinhado para poder fazer a discussão do plano diretor. Por isso que foi formada essa comissão, qual foi pedido ao senhor, ilustre vereador Flávio, né, que é para poder não deixar outros órgãos sobreporem a autoridade da nossa comissão e do nosso órgão Câmara, que é daqui que parte, eles vão nos ouvir. Nós vamos ser parceiros e votar, fazer as votações, mas quem tem que ouvir são eles, e serão convidados nos momentos oportunos. Por isso que eu falei com o senhor a questão da comissão, que nós vamos determinar os dias das visitas, que vai ser, né, em conformidade com a presença dos senhores. Claro que não é desmerecedor levar qualquer membro do Executivo, mas só não quero que sobreponham a nossa autoridade junto à comissão qual o senhor concedeu. É isso que fica. Então, a questão fundiária é muito importante ouvirmos essas pessoas que vão enriquecer para nós e nos dar autonomia de votar com seguridade. Muito obrigado, ilustre presidente. Peço palavras. Conceda a palavra ao novo vereador Djalma Coelho. Essa comissão é muito importante com esse ilustre senhor, né, esse jovem, porque nós também vamos pegar uma garupa boa dos distritos para legalizar um bocado de lote lá e trazer IPTU para a prefeitura, porque tem muitos problemas lá de lote que não é legalizado e que o cara tem mais de 20, 30 anos morando lá. E outro dia foi os fiscais da prefeitura lá querer tomar, embargando as casas lá que tem mais de 20 anos de construção, que é a pedido que tem um comodato lá com a Associação de Grupo Produtor Rural, que foi eu que arrumei com o ex-prefeito Gustavinho para comprar esse terreno e fazer o comodato. E nós vamos aproveitar essa comissão aí e o agente que vai fazer beneficiando o pessoal daqui de Rio Grande, Palha, etc. aí. E nós dos distritos também vamos ver o que pode ser feito, né? E votar direitinho e passar de direito esses lotes para o pessoal que tem posse neles. Muito obrigado. Em discussão ainda? Terminada a discussão, em votação, os excelentíssimos vereadores que forem favoráveis à solicitação permaneçam como estão. Caso contrário, queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Muito obrigado, senhores vereadores. Antes do encerramento da reunião, informo aos colegas vereadores que sexta-feira última, dia 17, esta presidência, acompanhada da chefia de gabinete e da assessoria jurídica, nós entregamos um ofício pessoalmente ao excelentíssimo prefeito, solicitando-lhe todo o empenho possível junto ao governo do Estado e de forma a viabilizar a doação de uma área de terreno localizada nas localidades denominadas de Morro Vermelho e Paiol da Pólvora, que é nas adjacências do prédio onde funciona a Delegacia Regional de Segurança Pública. Na verdade, já se existe um contrato de cessão de uso celebrado entre a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior e a Prefeitura de Diamantina, por intermédio do Instituto de Geoinformação e Tecnologia, cujo objeto é a cessão de uma área de terreno de 2.000 metros quadrados para este legislativo, destinada à construção de sua sede própria. Então, nós expusemos para o senhor prefeito as despesas exorbitantes desta casa com pagamento de aluguel para o seu funcionamento. Hoje, próxima cifra, mais ou menos de R$11.000, e cujo espaço físico não atende às necessidades da Câmara. Tanto é verdade
que o somado ao aluguel deste prédio, ainda pagamos um valor de aproximadamente R$ 900 mensais pelo aluguel de um imóvel na Rua Gutenberg para funcionamento do Arquivo do Legislativo. Então, é um gasto muito alto. O senhor prefeito recebeu nosso ofício e, inclusive, já está articulando com o governo do Estado, objetivando rapidez na assinatura do contrato de cessão de uso e imediata transferência de parte da área de terreno para esse legislativo, para que esta Câmara, enfim, tenha sua sede própria. Então, estamos muito otimistas que desta feita a Câmara Municipal terá sua sede própria, não descartando que as obras tenham início ainda em nossa legislatura. Então, é só para dar ciência aos nobres colegas que essa presidência, juntamente com todos os nobres colegas, nós estamos trabalhando em prol de nós termos a nossa sede própria, a nossa Câmara, porque realmente a gente quer receber melhor a nossa população, os nossos munícipes. Agradeço, inclusive, a presença dos munícipes aqui presentes, que enchem o nosso salão. É isso que a gente quer ver, uma Câmara participativa, o povo participando. E, para isso, a gente tem que dar condição, né, e um conforto para todos que vêm nos assistir. Podia mudar para outra lá, só uma besteirinha para começar. Eu não tinha saído. Porque, o meu nobre colega, o patrimônio nosso é o povo. Então, nós temos que preocupar com o povo, em primeiro lugar, o povo que sofre tanto aqui na sede, nos municípios. Então, mas, com certeza, nós teremos a nossa Câmara Municipal para a gente melhor receber o nosso povo. Meu nobre colega, o prédio da antiga Câmara, eu vou conversar com o prefeito a respeito para ver a possibilidade de retornarmos ao antigo prédio. Aí eu agradeço o senhor imensamente. Muito obrigado, Isso está senhor anotado aqui, Muito e obrigado. com certeza farei essa solicitação ao nobre prefeito. Muito obrigado. Agradeço as nobres palavras do nobre vereador Flávio, que foi feliz hoje na tribuna e deu o recado que eu acho que todos os munícipes gostariam de ouvir. Esta Câmara, com certeza, está empenhada em trabalhar para o povo e também cobrarmos do povo que realmente eles queiram que nós podemos trabalhar por eles. É a respeito dos deputados que o nobre colega Flávio falou, e eu tinha dito em outras reuniões, nós precisamos de voltar o pessoal dos munícipes a preocupar com a nossa cidade. E, para isso, vamos escolher os nossos deputados com muita calma, em menor número, porque nossa cidade está perdendo muito dos nossos órgãos públicos para outras cidades, como foi citado pelo nobre colega Flávio. Então, para nós termos força política, precisamos estarmos juntos, trabalhando em prol do município, né? Porque só assim nós seremos fortes. Esta presidência também gostaria de dizer que esteve reunido com moradores do bairro do Arraial dos Forros, na associação, juntamente com o gerente da Copasa, o senhor Wilson, para tratar de assunto de esgoto naquele bairro, porque não é só aquele bairro, mas é onde foi me solicitado que olhasse pelo bairro Arraial dos Forros, e o gerente da Copasa prontamente atendeu a nossa solicitação e foi na reunião lá na sede do bairro do Arraial dos Forros. E ele deu toda a explicação, o pessoal do bairro, inclusive disse que o problema da Copasa não é dinheiro, não. O problema são os moradores ao entorno do esgoto que tem que dar autorização para a Copasa, para que a Copasa possa fazer o ligamento do esgoto totalmente ali daquela área, porque a Copasa precisa de 1,5 metro do lado direito e do lado esquerdo para fazer a manutenção depois das redes prontas. E ela até indeniza os moradores em caso que estiver invadindo a área dos moradores. Essa solicitação ao prefeito também da área atrás da Caixa Econômica Federal para o estacionamento, isso numa reunião que estivemos com o prefeito, o secretário de obras estava presente, disse que ele pode jogar uma brita lá para a gente, é só a gente colocar um portão, e o prefeito também, com certeza, ele vai nos ceder aquela área para a área de estacionamento.
Esta presidência também esteve presente no ginásio poliesportivo, o deputado Renato Azeredo, para a abertura dos Jogos Escolares de Diamantina, juntamente com o prefeito, estava lá, e outras autoridades. Estive também presente no restaurante Pau de Fruta, na Cavalgada Diamantina, onde Diamantina recebeu muito dos cavaleiros, prestigiando ao homenageado, que foi o senhor Leonardo Andrade. Então, Diamantina recebeu cavalgada de Corinto, de Gouveia, de Datas e de vários distritos que eu não me recordo aqui. Então, é um movimento muito grande de pessoas envolvidos com cavalo na área de Diamantina. Também, antes do término da sessão, gostaria de lembrar aos excelentíssimos vereadores de nossa visita ao Presídio Regional, amanhã, às 9 horas, atendendo a convite do seu diretor-geral, o senhor José Maria dos Santos Malta. É só para relembrar aos nobres colegas. E gostaria também de deixar nessa tarde e noite uma reflexão para todos nós. O mundo não é dos espertos, é das pessoas honestas e verdadeiras. A esperteza um dia é descoberta e vira vergonha. A honestidade se transforma em exemplo para as próximas gerações. Uma corrompe a vida, a outra enobrece a alma. É de um autor desconhecido. Não havendo mais nada a se tratar nesta reunião, agradecendo a presença dos excelentíssimos senhores vereadores, dos servidores da Casa e do público presente, declaro a mesma encerrada. Muito obrigado e uma boa noite a todos.